Começando mais um Papo de Lance Cash. Seja muito bem-vindo para você que quer conhecer sobre esse universo dos imóveis de leilão. Essa aqui é uma mesa de conexão, de aprendizado, de conteúdo, de você que quer fazer parte dessa família que só cresce. Então, gente, hoje eu estou com convidadas maravilhosas. Uma das coisas que eu digo assim, que me arrependo é de não ter conhecido esse povo antes. Já pensou? Mas é isso aí. Deus sabe que tudo tem seu momento certo. E eu tive a satisfação enorme de ser conectado com elas, da Montenegro Leilões, a primeira e maior leiloaria daqui do estado, do Nordeste, e uma das maiores aí do Brasil. Se possível, a gente vai levar isso aí, se Deus quiser. E vou deixar com elas, que elas se apresentem. Fique à vontade, que a mesa é nossa. Então, vamos começar as apresentações, né? Sou Georgia Castelo, né? Sou leiloeira do estado do Ceará também, porque também sou leiloeira credenciada de outros estados. E atuo na Montenegro Leilões direcionando a área comercial. Então, se é para falar de contrato, se é para falar de negócio, se é para fechar um negócio, né? Então, você pode conversar comigo. E eu tô nesse mundo dos leilões desde 2016. Já tem um tempinho, né? E eu sou a mais nova das meninas, hein? Eu fui a última que entrei nesse mundo da leiloaria. E é isso. 2016. 2016. Só interessante depois contar como foi que tu entrou, não foi? Como foi que eu entrei? Como foi que começou? Falo agora? Que Falo agora ou deixo pra depois? foi por livre e espontânea pressão do seu Fernando Montenegro, vosso pai. Então, Mas então, só me apresentando também, eu sou a Fernanda Castelo. Não sou leiloeira, sou a única que não sou leiloeira. Eu fico na frente do marketing da empresa, faço todas as questões de anúncio, publicidade, então tudo que é questão de aparecer a Montenegro aí é comigo. Eu sou a Daniela, eu sou leiloeira também. A Georgia falou que era a mais nova, mas na verdade ela é a mais velha. Ela foi a última a entrar na empresa, mas ela é a mais velha. Eu fui a primeira a começar a trabalhar lá na Montenegro com o seu Fernando, nosso pai, e eu tô lá desde 2008. Eu saí da faculdade e fui direto trabalhar com ele. Como eu falei, eu sou leiloeira e também estou à frente da parte financeira da empresa. Então, pagamentos é comigo. E não gastar é comigo também. Eu e o marketing, a gente vive se batendo um pouco, porque é ela querendo gastar e eu dizendo, tu tá gastando muito, vamos economizar. há um fato muito importante para falar, né? Que nós somos irmãs, né? É bom ressaltar. Porque ela tá falando que eu sou a mais velha, mas no mundo da leiloaria eu sou a mais nova. Foi isso que eu quis dizer. Mas ela disse que eu sou a mais velha, mas não parece, né, Paulinho? Concorda? Vai. Eu sou amigo das três. O Complica, né, seu Paulinho? Fernando Montenegro, nosso pai, foi o primeiro leiloeiro do estado. É o 01. É o 01 da Junta Comercial do Ceará. Ele começou em 84, onde ainda era tudo mato. E ele iniciou a carreira como engenheiro e antigamente você tinha que fazer como chama? Uma prova. Uma prova, né, para se tornar leiloeiro. E aí ele passou em primeiro lugar e aí desde então atua como leiloeiro. E aí ele, há praticamente 18 anos atrás, começou a recrutar as filhas, né, para querer ser leiloeiro também. A Daniela foi a primeira, a Georgia relutou um pouco mais, depois ela vai Bem contar mais. essa história aí. E aí eu nunca quis ser leiloeira, então fico a mais no backstage aí do negócio. Bacana. Reforçando aqui o que a Fernanda falou, gente, é a primeira. Então, assim, para quem é aqui, é claro, do Ceará, Nordeste, que já vê realmente ali o nome bem fortalecido, o leilão do Detran. Pegaram muito, não foi? Acho Leilão do que faz uns Detran. 20 anos que a gente faz no Detran. Então, aí não tem quem more aqui que não conheça Montenegro Leilões.
Eu tenho até um cliente, eu acho que eu já comentei a história com as meninas. Ele arremata a casa, mas ele falava: Não, pô, é bom porque ele comprou uma casa ali pertinho, né? Do depósito de vocês, da sede de vocês. E aí ele diz: Não, é bom porque de vez em quando eu compro uma motinha de leilão para vender, faturo 3.000. E aí lá é pertinho, eu trago a moto ali e vou empurrando até em casa. E eu disse: Bacana, bacana. Mas é um nome bem consolidado. As meninas já a bagagem do pai aí, que é gigante, e elas hoje construindo o próprio legado delas aí, e tudo em família, né? Que é o que eu acho bacana demais. É uma empresa muito familiar. Muito estresse? Por incrível que pareça, eu acho que a gente briga até pouco. A gente Mas é no porque começo era mais difícil. Hoje eu acho que a gente, com o tempo, foi aprendendo a se respeitar, Foi amadurecendo, foi né? amadurecendo, foi aprendendo que cada um tem a sua área, não tentar se meter um na área do outro, né? E assim, óbvio, como toda boa irmã, todo bom irmão, a gente tem os nossos bons desentendimentos às vezes, mas hoje são bem menores. Mas olha, para uma empresa familiar, a gente está muito bem. Porque o que eu vejo de, irmão passando a perna em irmão, eh, filho, desviando dinheiro, coisas bem pesadas mesmo, a gente nunca teve nenhum tipo de problema nesse sentido. O nosso problema é mais uma querer ficar se metendo no setor da outra. Então, de resto, isso aí a gente tira de letra. É muito tranquilo a gente em relação a isso. Seu Fernando, nosso pai, soube Criar passar bem. isso muito bem pra gente. Questão de, honestidade, lealdade, isso daí ele, para ele acho que é um dos pontos mais importantes, tanto entre a gente, quanto entre os funcionários, quanto a gente com o cliente. A gente com o arrematante, de a gente escutar ele, de a gente tentar resolver o problema dele, de a gente estar lá, não só dizendo: não é mais o nosso gente. problema", né, a gente tenta ajudar até onde a gente consegue, que eu acho até isso um grande diferencial em relação às outras casas de leilão. Que é o pós-venda, né? Porque a gente Que é o quer que pós-venda. aquele cliente regresse. Então, assim, a gente precisa dar assistência antes, durante E e depois? no depois, né? Então, a gente sempre tenta ali auxiliar no máximo que a gente pode, né? Claro que nem sempre a gente consegue ajudar 100%, mas até onde a gente consegue, a gente vai dar aquele bom pós-venda para o nosso cliente. Até porque a gente é o intermediador, né. Então a gente não tem como falar pelo comitente, e nem a gente muitas vezes tem como ditar alguma regra que o juiz impõe. Então, se for judicial no caso, né. Então a gente vai até onde a gente realmente consegue, né, tem aquele poder de ajudar. Olha, e você que quer entrar para esse universo dos imóveis de leilão, só que ainda tem medo, ainda se sente seguro e precisa contar com assessoria, olha, tu tem que vir para cá, do lado do Paulinho. Tem esse QR Code aqui que tu já pode escanear e falar direto com a nossa equipe, ou então clicar aqui no link. Então não perde essa oportunidade e pula para cá enquanto o muro tá baixo. Vem com a gente. Eu, puxando um gancho assim da conversa, de tentar entregar o máximo, né? Eu acredito que toda empresa que tende a ter e querer ter qualidade vai querer atingir, né? O que é, não sei se acontece com vocês, mas o que é um pouquinho, às vezes, fica desconfortável é que quando você realmente sempre entrega 100%, no dia que tu entrega 99%, parece que nossa, o céu vai cair, porque e é claro, a pessoa já está acostumada ali com o teu padrão de qualidade, com o teu retorno, com o teu feedback, com o teu atendimento. E às vezes cair faz parte do que a gente é humano, né? E a gente trabalha com pessoas, as demandas não, a empresa não é só você, só você, só você, são vários braços que, querendo ou não, tá ali no nome da tua empresa te representando. Verdade. A gente, sempre pensou pelo lado de quem é à frente da empresa. Quem é que o cliente fala primeiro antes de querer
fazer uma venda? O atendimento, né? Ou a recepção, a pessoa que está lá recepcionando, é o telefone, a que está respondendo o chat. E isso para a gente sempre foi algo que a gente bate na tecla do bom relacionamento. Porque se a atendente trata ele mal, se tá respondendo de forma errada, não é a atendente, é a Montenegro. E ele Hum, já para ali. Já para. Ele não dá E ele já continuidade a disse. arrematar Ele, ele não diz que aquela atendente é ruim, ela disse que a Montenegro é ruim. Exatamente. Então a gente tem assim um receio gigantesco de quem está atendendo, como ele está respondendo, né? E um detalhe interessante são as regras que dita o próprio edital de leilão, né? O que é que a gente diz? Olha, tem um leilão X, o edital de leilão. Então, principalmente para quem está ali na linha de frente, ó, veja esse edital de leilão, já entenda e saiba como é que é as regras, porque a linguagem ela precisa ser a mesma de todo mundo. Tanto eu tenho que falar a mesma coisa, como quem está atendendo o telefone, como quem está respondendo no WhatsApp. Então, não pode ter essa diferença. Então, a gente tem que estar sempre muito atento a cada novo leilão e as regras específicas daquele novo leilão, né? Falando aqui do edital e de toda, né, do começo e direitinho. Não sei se já tiveram vontade, teve um período, acho que começo desse ano, saiu muito vídeo no Instagram daqueles feito por IA, né? Aí, tipo, o personagem falando, o livro falando. E uma vez bateu um pra mim, né? Do edital falando, a matrícula falando. Aí dei vontade de fazer um daquele assim, um passo a passo bem direitinho, né? Da arrematação, o que que tem que fazer, o ITBI, esperar a carta de arrematação. Porque às vezes tem gente que, como a Georgia me falou hoje, o óbvio tem que ser dito. Falando sobre É. isso hoje, mais cedo, né? Então, é mais ou menos usar as ferramentas, é claro, que tem hoje, e estando mais ou menos dentro dessas caricaturas, né, que hoje a internet tomou de conta Agora respondendo a tua pergunta, já que eu sou dessa parte, né? do mar. No marketing, a gente sempre, desde que a gente abriu, acho que a rede social, a gente está falando sobre as regras do edital, como ler o edital, o que é importante, o que tem no edital que a pessoa precisa entender, a matrícula do imóvel, quais são os passos que ela tem que fazer antes de dar um lance, porque sempre está chegando pessoas novas, né, na rede social. A gente tem que falar por todos os mecanismos possíveis. Vídeo, estático, carrossel, de todas as formas que ela possa entender, porque por mais que a gente fale 150 vezes, a pessoa ainda assim não entende muito bem. Ah, mas como faz? Eu tenho muita dúvida. E a gente tem que falar da forma que consiga atingir todo mundo. E tem o fator insegurança também, né? Quando você nunca fez algo para você fazer a primeira vez, ainda mais quando é algo que envolve dinheiro, né? E compra de imóveis normalmente não é um valor tão baixo. Tem a insegurança da pessoa de, ai meu Deus, será que eu tô fazendo certo? Será que eu tenho, é assim? Será que não é? O que é que eu tenho que saber? E se eu perder dinheiro? Então tem a insegurança e a gente sempre bate muito na tecla de que a primeira coisa que você deve ver num leilão é o edital. E você saber exatamente as regras daquele leilão e se aquilo ali lhe agrada. Se não, se você está contra alguma coisa ali do edital, já cai fora daquele imóvel. Porque o edital, ele é um contrato inalterável. É aquele contrato, ele não vai ser mudado. É como Não se dá fosse para ser flexível. Não dá para ser flexível. É como se fosse um contrato que não tem como mudar. A regra é aquela e ponto final. Então, é a primeira coisa sempre que você tem que olhar. Aprovou o edital, aí a gente costuma dizer, dar uma olhada na matrícula, para poder ver exatamente como é que tá as condições do imóvel, se existe alguma hipoteca, alguma alienação, sei lá, inúmeras coisas que podem existir, né? A matrícula tá ok, então aí é interessante também verificar se existe algum processo naquele imóvel. E se tem, a gente sempre indica a pessoa a contratar um advogado que entenda sobre leilões, porque a gente não tem como Dá esse suporte verificar, pra todo mundo. para olhar detalhadamente um processo, até porque a gente tem vários imóveis, a gente não tem como pegar processo por processo e ver detalhadamente o que tem cada coisa, né? Tem processos que tem muitas páginas, né? Exato, ainda tem esse Diga-se de detalhe. passagem. E às vezes fica até mais dinâmico para quem pretende fazer uma arrematação específica e aí ela parar para fazer a análise só daquele imóvel específico. Porque pegar uma bagagem de 1000 e ter que
Exatamente. destrinchar todos. E até que eu já ouvi uma frase uma vez de uma criadora de conteúdo bem conhecida, se duvidar, a mais conhecida no mundo dos leilões no Brasil, que é muito interessante a frase dela que ela fala: no leilão não vence quem tem mais dinheiro, vence quem tem mais conhecimento. Então você saber o que você está fazendo, você saber exatamente onde você está pisando, vai te fazer ganhar o jogo. Porque vai muito além só da compra daquele imóvel, né? Você tem que lembrar que existem outros recursos que devem ser pagos, como a questão, né, com tributação, a questão cartorária, aquele imóvel está ocupado, é um imóvel extrajudicial, será que você consegue fazer uma desocupação, né? Tua praia, né? Será que você consegue fazer uma desocupação amigável? E se não, aí tem o custo de emissão de posse, e aí você não conseguiu entrar antes de arrematar, aí você entra, aquele imóvel de repente precisa de uma boa reforma. Então, são alguns custos que você já tem que estar ali colocando na ponta do lápis antes de estar fazendo a tua arrematação, né? Para aquela tua arrematação realmente ser a mais segura possível e que te traga o melhor retorno possível, né? O que a gente quer no final é ter um bom retorno, né? Já teve tipo, algum arrematante que de repente pegou algum produto que tinha uma dívida ali que ele teria que assumir, e aí ele querer cancelar ou então ocupar, vocês não me disseram. Mas tem lá na descrição, tem lá no edital. Já. Inclusive, teve um caso muito recente que foi de um imóvel, mas assim, era um terreno, detalhe, e o terreno estava super apto a entrar e a visitar. Só que o que é que aconteceu? O cidadão, ele simplesmente arrematou. Depois que ele arrematou, ele foi querer ir no terreno, e aí ele viu que na parte de trás do terreno passava um córrego. Aí ele disse: Ah, mas eu não vou poder usar todo o terreno. Aí ele quis cancelar. Aí a gente disse: Olha, é de responsabilidade do arrematante ir lá visitar e estar averiguando em loco. Isso o senhor teria que ter feito antes de arrematar e não 10 dias depois que o senhor arrematou. Principalmente quando é terreno, né? Principalmente, que eu faço acesso à Fácil acesso, visibilidade. É. Hoje tem, Desocupado. tem um Desocupado. drone que também você É. pode. E é onde Não, pode, vou assim, fazer ter todo o estudo. problemas no imóvel em si, fisicamente falando, né? Porque, por exemplo, no apartamento, por mais que tenha algum problema, vai ser uma rachadura, vai ser uma tubulação quebrada, ou fiação elétrica. Isso tudo são coisas fáceis de resolver. Diferente de um córrego no meio do terreno que não tem o que fazer. É aquele ponto dali para trás, morreu o terreno, não tem o que ser feito. Então, assim, acontece, mas assim, não é algo rotineiro. É algo bem pontual, quando alguém reclama, que aparece alguma reclamação de que não gostou da compra, vamos dizer assim, né? Mas assim, é algo bem assim, pontual mesmo. Graças a Deus não acontece bastante. Acontece muito pouco. Inclusive, é bom ressaltar que no edital ele vem dizendo se a dívida, seja ela de condomínio, IPTU, do que seja, ela vai ser por conta do arrematante ou não, porque isso é extremamente importante. Tem imóveis que é 200 mil e a dívida de condomínio está em 1 milhão. Se isso for pago para o arrematante, isso é um bucho Não, grande, não né? fecha a conta, né? Não, nunca vai fechar. Então, isso é de extrema importância se tem lá dizendo no edital. Vai ser por conta do arrematante ou a dívida subroga no valor da arrematação, né? E isso é assim, acho que número 1 para visualizar no edital. Porque muitas vezes o imóvel está indo a leilão por conta de dívida de condomínio, que já está assim há anos e anos, e são dívidas altíssimas que aí não vale a pena, né? Quando recai pro comprador, né? Quando Gente, cai pro comprador. fortalecendo aqui o que as meninas que a gente conversou agora. É como se fosse um condomínio, existem as regras do condomínio, tu tem horário de piscina, tu tem horário de som, pronto. É mais ou menos isso. Então tu tem as normas ali daquele leilão. E reforçando mais ainda, gente, cada lote ou cada certame, cada leilão vai ter o seu edital, não existe um copia e cola. Exatamente. Ah, o de hoje ou o de amanhã vai ser igual ao de hoje. Pode até ser. As condições, mas os detalhes do imóvel que está sendo ofertado, tudo isso, então, vai ser de acordo com quem está, o comitente. Então, cada um tem um modelo diferente, né? Extrajudiciais, judiciais.
Então, é necessário que, como a Daniela falou, tem que ter o conhecimento, não é só o fator dinheiro, né, que vai ancorar ali numa excelente arrematação. Exato. E já aconteceu, viu, Paulinho? De uma pessoa arrematar, não era a primeira arrematação da pessoa, aí na segunda ou terceira arrematação apareceu algum probleminha ali, aí a pessoa, mas da outra vez que eu arrematei não tinha isso. Justamente porque cada leilão é um leilão, cada leilão tem o seu edital. Então, cada leilão, como você falou, pode ser que as regras sejam as mesmas, como também pode ser que não. Então, é de extrema importância estar sempre verificando isso. Não existe copia e cola, gente. Leilão tá longe, viu? Tá longe. Olha, acho que a gente. Daniela é mais antiga, né? Mas eu tô há um pouco mais de 10 anos. Todo dia acontece alguma situação nova. Sempre tem uma. Aconteceu uma situação ontem que um funcionário veio perguntar para mim, né, como resolve isso aqui. Aí eu parei e pensei, oh, meu Deus, nunca aconteceu isso. Aí eu vou precisar da ajuda das As universitárias. As duas aqui, porque nunca é todo dia a mesma coisa, nunca é todo dia o mesmo problema, nunca é todo dia a mesma arrematação. Sempre vai existir alguma situação diferente. E nem sempre a gente sabe responder. Então, assim, o que é que a gente faz? A gente tem um escritório de advocacia que a gente já pede ajuda para os outros, né? Então, assim, nos auxilia aqui nessa resposta, nessa demanda, pelo conhecimento em relação à lei, qual é a melhor forma de proceder. Então, assim, a gente tenta muito não ir por achismo. Olha, não vamos achar, não. Vamos dar uma resposta bem certinha aqui para o cliente, vamos responder por e-mail, porque a gente precisa realmente ter todo um respaldo para uma resposta de algo que a gente não tem pleno conhecimento, né? Então a gente sempre tenta ter essa cautela e esse cuidado também. Não, é verdade. A gente que está aqui do lado das assessorias, a gente também é nessa mesma visão, dessa mesma forma, é sempre algo a gente está aprendendo. Cada desocupação é única, uns tem cachorro, outros tem gato. É diferente, não tem assim, tem alguns que vão mandar mensagem depois de desocupado, ó, fulano, que a próxima família seja feliz e tal, e assim. Mas tem outras que, nossa, vão lá no teu Instagram, vão fazer assim, aquele movimento que a gente já sabe, né? É. E até reforçando, não sei se aconteceu com vocês já. No começo, eu acho que eu passei um ano e meio com o Instagram fechado, né? Porque eu tinha muito medo de uma pessoa que eu tinha desocupado o imóvel, né? Ir lá e comentar, porque eu não tava, né, com aquela vitrine do digital, mas eu já me preocupava, porque acontece muito de gente absorver, né, ali, a pessoa colocar uma palavra ruim e tal, e a pessoa absorver e fazer mal para ela, mentalmente. Acontece, né? E eu tinha muito medo de alguém ir lá, ou então acompanhar meus stories, ver meu movimento, O medo do né? novo, né? Medo do novo. E aí hoje, não, hoje tá lá aberto, mas às vezes fica, não sei se aconteceu com vocês. Comigo aconteceu, não assim, dessa forma, mas quando eu comecei nesse mundo dos leilões, que foi exatamente no começo do podcast que a Fernanda mencionou, né? Eu tinha muito medo de falar em público. Muito. E na época era leilão online e presencial, né? Então eu tinha muito receio. Mas realmente foi algo que eu tive que pegar esse medo, colocar ali na gaveta e encarar. E aí, com o tempo, no começo que eu vou fazer os leilões, né, o seu Fernando Montenegro, ele era mais presente nesse período, ele dizia, olha, que era leilão online presencial, faz os últimos leilões, que a plateia já tá bem pequenininha, né? Aí eu ia lá e fazia. Só que com o tempo você vai desenvolvendo aquilo, né? De repente, menos de um ano depois, eu me vi numa plateia de não sei quantas pessoas, num De leilão do Detran. da vida. Detran dava 1.000. Mil pessoas. Se não fosse 1.000, era algo próximo disso. Nossa, era muita gente. Não cabia nem sentada no auditório, de tantas pessoas que eram. E era tudo lá, ou era no Detran? Não, era lá no nosso sempre era pátio. tudo nosso pátio. Era A gente lá. tinha todo o Uma local, estrutura. uma estrutura. Porque tinha que ter o caixa, né? Um local específico e tudo. Chamar leilão que é Chamar a leilão, palavra. é. Massa. Então, Tinha um se vale um palco bem feedback alto. aqui, né?
vocês não fiquem estagnados pelo medo. Encarem o medo e sigam em frente, né? Não deixem o medo paralisar a sua vida, né? Não? Você enfrentou mesmo, viu? Enfrentei. Não, eu sofria bullying na empresa. Eu fui saber meses depois. Porque eu fazia leilão e ficava pigarreando de nervosa. Tá? E aí, um belo dia eu soube que quando eu saía da empresa, o pessoal ficava, os funcionários, e ficavam. Acabou de sair. Fui embora. Porque os funcionários lá na empresa fazem bullying. Ali na empresa ninguém Ali ninguém escapa, Ninguém viu? escapa. Ali ninguém escapa. Mas bacana. Assim, eu nunca participei de um presencial, não. Até a gente tinha conversado uma vez de ir para de uma leilão beneficente, né? Sim, Que é presencial, isso. mas Os nunca. únicos hoje. E que Deus conserve assim. Só no online. Online, só no online. É bem Olha, melhor. Mas é porque o presencial, só quem tá lá sabe. E só quem chama leilão, e quem tá do lado que chama leilão, vai entender. Porque eles, quando estavam lá chamando leilão, eles faziam muita maracutaia. E levantava a mão e se escondia embora. E assim, a gente não conseguia fazer nada. Porque não tinha nada de se inscrever Na antes, época era não só tinha. chegar lá e Na qualquer época não pessoa. tinha. Aí imagina a pessoa que tá com a casa dela aí no leilão lá. Ela vai fazer o máximo para ela não ser arrematada, né? Então ela vai lá, extrapola o lance Pra atrapalhar. para atrapalhar e vai embora. E vai embora. Contrata uns 3 meninos pra gritar lá o trem. Aí Exatamente. hoje tem não é nem uma dificuldade. Tem um pouco mais de barreira que para você dar um lance, você tem que colocar seus dados lá. E inclusive uma selfie, seu rosto lá, mostrando sua identidade, você que é você. Porque inclusive a gente tem esse cuidado porque tinha muito laranja, né? Se fazendo cadastro e tudo, se passando por outra pessoa. E o online hoje chegou para dar ainda mais segurança para quem tá Às arrematando. vezes as pessoas acham que é burocracia, mas não é burocracia. É segurança para eles mesmos. Porque tá lá a foto dele, de identidade, com o rosto dele do É. lado. Então, isso para tentar dar realmente o máximo de segurança possível, né? E quando você vai participar do online também, a gente consegue colocar mais regras que dão segurança, como você ter que confirmar que você está se habilitando para participar daquele leilão. Ou seja, ali naquele momento você está concordando com as regras daquele leilão. Perfeito. Diferente do presencial. Eu não tinha como ir lá, dar aquele clique e Totalmente. dizer eu concordo. O pessoal ia lá, dava lance, levantava a mão e ia embora. E não tinha o que fazer. Lá e a gente chamar de novo aquele lote. E os leilões presenciais eram muito cansativos. Eram. Tinha dias que era muito quente, as leiloeiras lá em cima ficavam mais de 5, 6 horas chamando leilão. Era um negócio muito desgastante mesmo. Porque é ininterrupto, né? Sim. Então ficava lá trocando um leiloeiro para o outro e o arrematante lá também. Às vezes ele queria ficar até o fim, porque tinha um lote em específico que ele queria que era no final. Então, para ele também ficou mais cômodo de dar o lance em casa, né? Sim. A gente era raiz e agora a gente é Nutella, porque antes era. Antes tinha que falar mais alto para todo mundo ouvir, era no calor e agora em pé. Agora é sentadinha no ar-condicionado, tranquilinho. Não, é assim, vem realmente quando a gente entra, e eu puxando para assessoria, a questão de quando você chega que ainda é tudo mato, né? Teve o trabalho todinho de lá, de construir, de tudo e tal. E hoje a gente consegue estar mais, digamos, mais confortável. Exato. Mais confortável. Complementando até o que a Daniela falou da questão da habilitação, gente, e isso é um ponto que não pode deixar passar. Para quem vai ali participar de uma arrematação, através do leiloeiro, ou um lote de banco, ou judicial, entrou, fez o cadastro lá. Show. Aí, beleza, já tem um cadastro lá na Montenegro. Viu lá, passou uma semana, viu um lote lá, bem bonitinho. E aí se confiou totalmente de só ter o cadastro, aí não, vou deixar para entrar no dia, tantos segundos antes e tal. E aí você chegou lá para dar o lance, não conseguiu dar lance porque tu não ficou habilitado naquele lote.
Então, esse detalhe também tem que ficar atento. E vale ressaltar, viu, Paulinho, você falando isso, eu me lembrei de um detalhe importante. Existem alguns leilões, por exemplo, colocando leilão de veículo aqui, né? Por exemplo, sucata, para você se habilitar, você tem que fazer o upload de um documento específico que é comprovando que você pode arrematar sucata. Então, não é só ir lá, clicar no botão e dizer eu concordo com a habilitação. Você tem que ir lá, clicar no botão, dizer que concorda, colocar o documento, a gente vai verificar se o documento é verídico para validar a participação da pessoa. Então, realmente, isso que você falou, o pessoal tem que ter muito cuidado para saber se não é necessário apresentar algum documento para participar daquele leilão em específico, entendeu? Não é o fato só de ter o cadastro já liberado lá no Montenegro que É. está apto para fazer. Não é a maioria dos leilões, é a minoria, mas existem alguns que têm esses pré-requisitos extras, né? Digamos assim. Exato. Eu, às vezes, brinco com os meninos, né? Já separam, mapeia ali os leilões que vai participar da semana seguinte. E aí eu digo, isso aqui é com emoção ou sem emoção? Que é com emoção é correr no dia do leilão ou um dia antes para fazer cadastro, habilitar. Nossa, e no risco total, porque às vezes tem leiloaria que coloca 72 horas antes, Sim. né? Até mesmo para conseguir atender o fluxo. Porque às vezes você pega uma demanda de lote que tu não vai conseguir habilitar tantas pessoas, ter como é que eu digo? Uma análise mais crítica, Sim, né? sim. Mais Isso acontece criteriosa. com a gente bastante em época de leilão de Detran, né? Porque em época de Detran existe uma publicidade muito grande nesses leilões, não feita só pela Montenegro, mas feita por outros canais, né? E aí chove de cadastro. Então, assim, realmente a gente não consegue cadastrar todo mundo, porque eles resolvem iniciar o cadastro um dia antes do leilão. E o nosso prazo é de pelo menos 48 horas úteis, né? Para estar fazendo Imaginando as isso. meninas lá dentro correndo para fazer. Nossa. Não, nesses dias a gente faz assim, uma força-tarefa. Geralmente são uma ou duas pessoas para cadastro. A gente coloca umas 4, mesmo assim, realmente chove de cadastro. Então a gente Plantão tenta. Montenegro. Não, o último Plantão leilão- Montenegro. o último leilão, até eu, Daniela, o gerente comercial lá, tava todo mundo liberando, porque de um dia para o outro foram mais de 4.000 cadastros, 4.000 pessoas fazendo cadastro, que a gente tinha que olhar um a um, vendo se tá com documento legível, porque a gente precisa desse documento para mandar para o Detran se ele for arrematante. Então tem que estar com documento legível, se a selfie com a foto, a identidade, tá ok. Porque tem gente que não bota nada. Acha que o cadastro a gente não vai olhar, aí bota nada lá. Bota uma foto, nada, aleatória. Aí a gente tem que olhar um a um, documento por documento. E isso, em média, por pessoa, é uns 10 minutos. Então imagina, 10 minutos, 5.000 clientes, 4, 5.000 clientes. Não, é humanamente impossível a gente liberar isso em 2 dias. Não dá. Aí a gente até, Não tipo, tem no menu plantão do Legal, a gente fez até um recadinho, né? Olha, você que tá fazendo cadastro conosco, Um pouco de tem um pouco de paciência. paciência, se não der para ler, não vem um outro depois, aí você já vai estar habilitado. Então, assim, Mas Foi. foi uma situação extremamente atípica. Desse nível, assim, dessa Foi. quantidade, nesse tempo, nunca tinha acontecido, não. foi. A gente quer um IA. Eu quero um IA que faça isso pela ajuda. Tem não, Analisa. mas não, Aí pronto, é dinheiro Mas- pro outro. Olha, eu não duvido, já aparece alguém aí. Já pra aparece fazer. a verificação desses documentos. Olha, engraçado para você ver, olha, apesar de que leilão de veículo não é minha praia, eu falo muito, alguém já chega, leilão de carro, eu digo, desconheço, não sei nada, sei quem faz, quem chama leilão, mas de arrematar, tô por fora. E é engraçado a questão de ter o documento para quem trabalha com sucata, né? Sim. Então precisa ter, validar que aquela é o trabalho dele. O cartão CNPJ dele precisa ser específico para Desmanche. exatamente para arrematar a sucata. Porque assim, é uma sucata, né? Você precisa saber dar o uso correto para aquele bem, né? Não pode agitar e depois. Não, sucata não, que não tem sucata documento. morre. É Morre. considerado um bem morto. Morto, Até porque, é só pra assim, inclusive, o carro ele pode estar inteiraço. Mas se foi baixado como sucata, chassizinho é recortado. Pode nem usar no interior, motim.
Tô Nós brincando. investimos. Não faço Olha, isso, gente. não Tô saiu da brincando. Poder, você pode fazer o que você quiser, Sim, né? Mas sim. dever não deve, mas é por sua conta e risco. Tô brincando, gente. Paulinho, tá estimulando o povo, Paulinho. Não, é que eu lembro de ter. Alguém comentou, agora eu não me recordo. Acho que estava no aniversário, no churrasco, e alguém tinha comentado que tinha arrematado, acho que era 2 motos, e era. O bem era de sucata e ele não sabia, ou quem estava lá assessorando não sabia, e aí não ia poder fazer nada, nem validar documento, nem Não, nada, É, e não, entrou no não prejuízo, dá. literalmente, porque não É. era aquela pegada dele. A falta de informação e de conhecimento. Quando Não. fala que é sucata, um veículo, sucata para aproveitamento de peça. Ponto. Você não tem pode como rodar. colocar mais aquele veículo para rodar. Olha, hoje, digamos, a gente falando assim, em Montenegro, questão de leilão de veículos, né? Então a gente já sabe que tem um braço forte ali, Detran, fazendo Detran há muito tempo, e imóveis, né? Aí é a nossa praça, Sim, aí sim, é sim, sim. imóveis. Eu sei que a gente, eu que estou acompanhando ali de dentro, a gente vê esse crescimento, né? Numa proporção cada dia maior, tanto tentando corporação também, leilão de Isso. corporação, bacana demais. Como é que tá aí as expectativas? Como é que tá esse cenário de imóveis? Esses veículos vai deixar para lá, vai pegar só o imobiliário, ou então vai ficar híbrido, tá tudo. Não, a gente não vai deixar os veículos para lá, mas eu confesso para você que hoje a nossa paixão são os imóveis, né? Não, mas veículos jamais. A Montenegro Leilões começou com os veículos, né? E a gente não pretende abandoná-los. Mas, assim, a gente passou de uns anos para cá a se dedicar bastante na questão dos leilões de imóveis, né? Realmente foi uma virada de chave. Eu acho que a gente fortaleceu isso a partir do ano de 2020. E desde então a gente realmente está galgando esse mundo, a gente está mais forte nessa questão das vendas dos leilões de imóveis. E, inclusive, eu gostaria de mencionar aqui que se você não é do Ceará e você tem vontade de comprar conosco, não fique triste, porque nós estamos credenciados numa plataforma que se chama Comprei, que é da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, que tem imóvel espalhado por todo o território nacional. Então, você pode estar comprando conosco, independente se você é do Ceará ou não. Você olha no Comprei, você filtra lá por município. Você encontra um imóvel bacana, vamos dizer, sei lá, em Minas Gerais, e você quer comprar conosco, a única coisa que você tem que fazer, meu querido e minha querida, é você nos informar que você tem interesse naquele imóvel. Que a gente vai criar um anúncio daquele imóvel na nossa página. Você vai ver o nosso belo nome, com o nosso bela face lá, porque tem a nossa fotinha, e a gente te manda o link e aí você consegue arrematar conosco. Não é bom? A gente vai ter que fazer um episódio só pro Comprei, gente. Tem, né? Porque além de ter grande quantidade de produto, é como se fosse uma compra direta, mas é necessário que se tenha suporte. E, e aí, essa plataforma também veio assim, nossa, com uma bagagem grande e um produto bem diferenciado, que as meninas aí já estão dominando demais. Então, a gente vai marcar aí um episódio Um só outro para falar, momento, só só para para falar falar dele, tá do certo. Comprei. Mas eu só dei uma pinceladinha só para Não, tirar uma tem que. curiosidade, Não, né? com certeza. Com certeza. E vocês já estão tomando, já colocando esse posicionamento nas próprias redes sociais, né? Sim, Já, Falando do sim. Comprei. Porque já. eu comprei, ele tem, diferente do leilão tradicional, ele tem muitas especificações. Porque ele pode ser feito uma venda direta, você pode mandar a proposta lá na plataforma e encerrar. Ele tem um momento que ele não tem disputa. Se ele já passou pela segunda fase, você manda o valor mínimo que eles estipulam e fecha. Não existe reloginho, não existe tempo para ficar lá maturando. Acabou, fechou. Então, essa é uma forma diferente de estimular a venda direta e ter aquele valor mínimo que eles querem. Então, tem muitas nuances diferentes de um leilão tradicional. E é por isso que a gente está muito atuante agora, principalmente nas redes sociais, né? As Sim. meninas estão fazendo muitos vídeos falando como é, porque tem 3 fases.
e tem uma fase que você só consegue visualizar, não consegue dar lance. Exato. Tem uma fase que você só consegue dar lance no valor de avaliação, enfim. Ele é bem, tem muitos detalhes, né? E ele, obrigatoriamente, para dar um lance, precisa ser por um leiloeiro credenciado. É, Que as duas aqui e seu Fernando Montenegro também são. são. Mas se você tiver muita curiosidade, quiser saber mais do Comprei, a gente preparou um institucional que ficou muito bacana, né? Tá lá no nosso Tem um vídeo site. explicativo. Tá muito bacana o institucional que a gente fez. E assim, gente, viu ali no Comprei, tu corre, viu? Faça que nem o Paulinho, não, que eu perdi uma casa lá no Juazeiro. Acho que era 47 mil. Foi. Quando Tava ele no foi com- perguntar pra mim, eu disse, Paulo, inventou. Gente, passa uma semana, eu acho que foi uma semana, 2 semanas, não lembro. E eu com print e tudo, e pra mandar, e assim, naquela correria, quando eu mandei, ela não, já Já me deu. saiu. Não foi conosco. Uma casinha no centro, gente, Juazeiro. Acho que era 50 ou era 47. Era 47, eu lembro. 47 mil. É. Não tem casa no centro de Juazeiro, menos de 150 mil, não, gente. Não existe. E eu perdi uma casa 47. Mas tá aí. Leilão tem todo dia, né? Então É. não vou chorar, não. Não, é. Não vou chorar. Inclusive, a leilão tem todo dia, é bom até ressaltar para as pessoas que são emocionadas, né? Porque tem muita gente que disputa aquele imóvel passando já da razão dos cálculos que ele fez lá, que ele botou na ponta do lápis, não, eu só posso ir até tanto. Aí chega na hora do leilão, a pessoa se emociona. Não, agora eu quero porque quero esse imóvel aqui. Aí disputa, disputa, disputa. Aí chega no final, eita, saiu muito caro. Aí a culpa vai para quem? Pro leiloeiro que vendeu. Não, o leiloeiro vendeu muito caro. O que é que a gente tem, né? A ver com emocional. É. Não Aí, tem. mas Porque tem não- muita gente que reclama, mas o leilão agora só sai caro. Mas não é o leiloeiro, não é o comitente que tá botando caro, é muita disputa, do né? público. Vocês têm uma participação que vocês estão anunciando direto, né? Aí fica trazendo gente pra. Tô Ah, brincando, sim, é. faz parte. Precisa. Claro. Aí Não, a gente gosta dos emocionados, mas eu tô só dando um alerta, né? E um outro alerta importante também é falar para o pessoal que tem muito cuidado no site que eles estão entrando para não Ai, correr o risco de entrar em site falso, né? Boa. Porque, É verdade. infelizmente, tá aí uma imensidão de sites falsos. Qual o site correto? O nosso site correto é montenegroleilões.com.br. Existem algumas dicasinhas que a gente pode dar, como, por exemplo, Montenegro tudo junto, né? Tem gente que É. bota hífen no meio. Montenegro falso. Leilões, no plural.com.br. E alguns detalhes que o pessoal pode observar e já ficar ali com o pé atrás, se é falso ou não, o site tem que terminar com .br. Existe uma grande minoria que não tem o .br e que é verídico, mas a grande maioria, eu diria que 99% não é. E observar que é .br que tem que ter, porque os golpistas já estão ficando mais espertos e eles estão botando alguns /br para tentar enganar as pessoas. Né? Então, já apareceu até Montenegro Leilão de falso, Montenegro hífen Leilão, Grupo Montenegro, tudo que você imaginar aí já apareceu. E a gente faz o possível e o impossível para tentar derrubar. A gente paga uma empresa que verifica, que localiza, né? Consegue localizar os Pra sites poder falsos que denunciar e aparecem tentar derrubar. para poder denunciar e tentar derrubar. Mas, infelizmente, nem sempre eles conseguem ser tão eficazes, porque os bandidos são espertos. Não, isso aí a gente já passou por experiência. Fez uma arrematação imóvel caixa de um leiloeiro sorteado de fora, né? E aí o DDD do leiloeiro de fora, tudo aqui, o cliente daqui, tudo. E aí o cliente recebeu, arrematamos o imóvel, e o cliente recebeu lá com a figurinha do leiloeiro, DDD do estado do leiloeiro, e aí lá com o boleto para pagamento do imóvel, com tudo, coisa que não é nesse cronograma, né? E aí com a ficha COAF, mas assim, bem orquestrado, de uma forma como se realmente fosse. Até complemento. Tava mais organizado do que o site do próprio leiloeiro. E aí, por sorte, eu acho que era uma arrematação de 190 mil. Por sorte,
o cliente colocou, como a gente já tinha ali o cronograma dele colocado dentro do grupo, para a gente validar, para poder autorizar o pagamento, a gente, ó, isso aí não é válido, não existe, não é real, Sim, né? Mas acontece. eu imagino, assim, eu já vi amigos e clientes que já comentaram, né? Justamente, às vezes, coloca no Google, tem lá, aparece 3, 4 sites da Montenegro, e você nota, e, gente, tá lá a página, o desenho lá do É formato de muito você. parecido, né? Muito, muito. Uma dica boa também, até para vocês que arrematam leiloeiros afora aí, né? É pegar o leiloeiro, a lista dos leiloeiros Da de cada estado, da junta comercial, né? Perfeito. Porque todos os leiloeiros têm que estar lá Cadastrado. cadastrados. Tem um E nome, tem tem um o e-mail, nome, tem o e-mail, O tem o site site, em sua grande maioria tem o site, e o e tem o telefone. As Perfeito. meninas vivem recebendo e-mail e até ligação, né? Ligações. Eu tô aqui no seu site, mas eu tô com dúvida, eu quero saber se realmente é verídico, se são vocês mesmo. E se tá com dúvida, vai se informar, porque não é só porque tá barato lá que a pessoa dá o lance nas cegas, né? E caso você, vamos dizer, faça tudo, aí arremate, aí você recebe um boleto, sei lá. Observa para quem você está pagando. Que É o foi, leiloeiro? Exatamente. É o leiloeiro? Então, observa isso, porque a gente recebe esses boletos de sites falsos, tem lá um nome super Bem aleatório. Maria José. ou então para fazer um Pix para uma pessoa super aleatória que não tem vínculo nenhum com o nome do leiloeiro. Então, observe para quem você está pagando. Veja se é o É, nome do leiloeiro mesmo. não, Ou da foi, empresa de e leilão. foi bem colocado, porque assim, gente, é para tudo, na verdade, porque a gente tá trabalhando ali no digital, às vezes a gente abre grupo, faz uma chamada, cria uma comunidade para vender um determinado produto, às vezes o pessoal, eles entram só para pegar os números de telefone e aí entram no WhatsApp com a tua cara, com a imagem ali do teu produto para vender e é nada vinculado a ti. Normalmente, E uma coisa super interessante da Montenegro é que hoje você pode observar que alguns sites de leilão, os leilões são por cronômetro, né? sim. Mas a Montenegro, até hoje, ela mantém a tradição, eu não vou dizer que é 100% dos leilões, porque existem alguns leilões, como o do TRT, né, que não tem a transmissão ao vivo, pelo que eu recordo, acho que o TRT é o único, né, Acho que é o único que também. não tem, às vezes, transmissão ao vivo, mas os demais, os leilões têm a transmissão ao vivo, em que o leiloeiro vai naquele horário determinado em edital, a gente vai abrir o pregão ao vivo em nosso site, então você vai conseguir ver o nosso Ouvir, rosto ver, ao ouvir. vivo lá. E aí não tem como ser falso. Apesar de que Verdade. já já vai ter uma IA, gente. Não. Não vem fazer isso, Não. Tô brincando. Gente. Tu tá dando muita ideia pra golpista. Não, gente, mas é porque a gente hoje a gente vê de tudo, né? E aí, infelizmente, tá preparado, né? Tem o suporte, quando eu falo da questão até mesmo da assessoria, ela vem para acompanhar, Isso, para evitar mesmo de correr esse risco, né? Que às vezes não é só uma pessoa que está olhando, analisando, tem toda uma equipe, uma estrutura. Mas é isso, é ter todo cuidado, né? Tem que ter. Tem. Mas vamos aproveitar e falar do maior evento do Cá pra gente Não falar desse evento, hein? maior é evento. Gente, a gente foi linkado ano passado, no ano 2025, e nesse link surgiu a ideia aqui de montar um evento no estado que nunca tinha acontecido na proporção que teve. E aí deu tudo certo, é claro. Naquele movimento e tudo, a gente tinha pouco tempo, mas É. conseguimos atingir um excelente. Para mim, nossa, Foi tudo muito rápido. Quando a foi- gente resolveu, pro dia que foi, aconteceu, foi né? demais, foi demais. E foi maravilhoso. Queria até falasse um pouquinho aí como é que foi a experiência. Foi bem legal. Nós tivemos feedbacks extremamente positivos. Foi uma manhã de imersão, né? E com muitos feedbacks positivos. Muitos mesmo. Eu acho que inúmeras pessoas chegaram pra gente. Acredito que pra você também, né? Pra mim, pra Jorge, pra Fernanda, pro seu Fernando, falando
como o evento tinha sido legal, porque além do conhecimento, também teve ali um momento de network, né? Teve gente que eu sei, um amigo, inclusive, ele foi lá e ele falou que na hora do coffee break ele conseguiu fechar negócio. E ele só ali conversando, dizendo o que ele fazia, com o que é que ele trabalhava, ele conseguiu arranjar cliente ali no momento do network do coffee break. Então, esse ano a gente resolveu fazer algo um pouco maior. Não vai ser mais uma manhã de network, de imersão, vai ser um dia inteiro. E vai ser dia 12 de setembro, posso falar? Pode. As meninas vão complementar, mas pode falar. 12 de setembro no BS Design. Provavelmente próxima semana vão começar as vendas dos ingressos. Procede? Já Procede, Assim, eu espero. Tudo se programando para isso. Tão chique, hein? Sério, da Praia do Futuro, estão no BS, pá. Do futuro para o Best, o coração. Best Design. O Best Design. O coração da aldeota. Fazendo propaganda da agricultura, ó, faz sem querer. Não, e não tô falando nada, porque o evento da Praia do Futuro, gente, do hotel, foi Foi maravilhoso. maravilhoso. Foi Foi muito bom, maravilhoso. Foi muito bom. Foi algo além do esperado, né? Oi, total. Foi. Foi algo além do esperado, porque a gente começou a divulgar muito em cima, né? Então as pessoas ainda estavam um pouco na dúvida, será que eu vou? Será que vai ser legal e tudo? E como foi tudo muito rápido, na semana do evento que foi a loucura, a correria, o boom, todo mundo resolveu ir assim naquela semana e aí começou a movimentar. Mas esse ano a gente já está pegando a experiência do ano passado, né? Já tá com alguns parceiros, já tá fazendo uma coisa mais profissional, mais Estruturada. organizada e mais estruturada. Então, a gente espera que esse ano seja o dobro de pessoas que foram ano passado e também o 1000 vezes mais agregadora, né? Porque a gente está preparando um happy hour super legal, momentos de network, momentos de palestrantes surpresas lá. A gente está trazendo uma pessoa também especialista em leilões de fora, né? De São Paulo. Então, o que a gente espera esse ano é que seja, assim, 10 vezes melhor do que foi ano passado. Em um dia todo. Um E dia O todo. dia todo. Vai ter uma Dia pausazinha ali pro almoço, mas o dia todo. Empolgada? Ansiosa? Eu estou. E você está? Porque nós vamos palestrar novamente, né? Nós dois, viu? Porque as outras ali, ó, já pularam fora, né? A gente deixa para os melhores. Exatamente. E eu vou estar ali em Fala São Paulo não, só viu? para apresentar eles. Não, mas assim, a gente fala que só palestra, mas assim, quem tá por trás, né, que tá organizando, estruturando tudo isso, é um grande trabalho, né? É um grande trabalho. Não, com certeza. Ano passado, as reuniões, os treinamentos e tudo, e a Daniela puxando minha orelha, mas foi maravilhoso. E esse ano, assim, eu não tenho nem dúvida que vai ser assim, Incrível. incrível. Vai, Incrível. E a tendência a cada ano realmente é ficar algo assim, maior, não deixar a desejar, né? Para nenhum outro. Queremos consolidar, né? Consolidar. Mas não espere para o outro, não. Claro que Venha não. esse ano, participe, tanto para essa conexão como a Fernanda falou, que, nossa, é aquela coisa, não é atalhos, mas é tu pegar ali bagagem de gente que já tá ali arrematando, já tá dentro desse universo, pega insights ali, ó, para evitar até mesmo tu errar ali na E frente. importante ressaltar também, se alguém tem dúvida, mas eu não sou, por exemplo, corretor, eu não sou advogado, isso não é evento para mim, de jeito nenhum. O evento é para todo mundo que tem interesse em entrar no mundo dos leilões, conhecer mais no mundo dos leilões. Inclusive, um dos nossos palestrantes, que é o que vem de São Paulo, ele era policial. Policial, totalmente diferente, nada a ver com leilão. E ele começou a ter um pouco mais de conhecimento, fez a primeira arrematação, viu que foi interessante, foi aprendendo mais e mais e mais e mais. Hoje ele vive disso. Então, se você é curioso, ou se você realmente deseja entrar nesse mundo dos leilões, o Código do Arremate é o evento que você precisa para dar o primeiro passo. Não Ele é? fez a chamada e não falou do nome, mas É verdade.
O código do arremate. Gente, e vamos combinar. Esse nome é perfeito, É muito né? legal. É O muito É muito código legal. do arremate. Nossa, eu ainda lembro de Porque- tentando estruturar o nome no passado. Como é que é o nome? Várias ideias ali, vários Então, brainstorms. E ó, e para o nome lindo. fortificar bem, então, o código do arremate, dia 12 de setembro, no BS Design. O dia todo. O dia todo. Começando às... Credenciamento, 7h30 da manhã. Primeira palestra, 8h30. Com quem? Ah, Com quem? Com quem vos fala aqui de blusa rosa? Gente, então fiquem atentos. Ó, quem não acompanha ainda nas redes sociais, vai lá. A gente tem marcação collab, segue as meninas também e já segue o evento que é @código do arremate, para não perder aí os times, garantir a vaga, porque acredito aí que no máximo até finalzinho de agosto a gente não vai ter mais vaga não. E lá o espaço realmente não tem como colocar mais cadeira. Tem não. não seja realmente como um brasileiro legítimo, né? Não deixe para a última hora. Garanta logo o seu. Mas, gente, pra mim passou uma hora rapidinho. Verdade. Essa daqui queria 40 minutos, eu disse, uma hora passa rápido. Mas é isso, foi maravilhoso. Que espero que a gente possa ter outros momentos. A gente já tem, na verdade não eram gravados, Não. mas de compartilhar esses momentos até com quem não conhece, tá doido para conhecer o universo dos leilões, tem medo, aí vê assim, 3 mulheres lindas, Ah, poderosas dentro desse mercado, nossa, então fortalece aquela mulher que também está assistindo e tem medo ali de participar ou até mesmo de conhecer, de trabalhar assessorando, né? Então pula para cá, eu costumo falar, pula para cá enquanto o muro tá baixo, que esse muro vai crescer daqui a alguns anos, enquanto lá você tem que tá do lado de cá. mas é interessante que você falou, né? Porque o mundo dos leilões, ele é mais assim, masculino, né? Predominantemente masculino, mas as Sim. mulheres estão aparecendo. Mulheres Tá. compradoras, né? Mulheres Investidoras. investidoras, arrematantes, tá aparecendo mais. E mulheres leiloeiras E também. Não, mulheres. mulheres leiloeiras. E mulheres, é verdade. Mulheres Né, leiloeiras. quando a Era gente 100% homem. 100% masculino. 100% masculino antigamente. De uns anos pra cá tá mudando. Então, mulheres estão aparecendo nesse mundo dos leilões. Não, e eu fico feliz, né? 3 nós mulheres também. poderosas. Obrigada, meu Paulinho. Obrigada Obrigada pelo pelo convite. convite. A gente, nossas reuniões sempre são muito agregadoras. Vamos trazer mais pra cá, né? Público ver o papo. Mas muito obrigada por falar sobre a Montenegro, falar sobre o nosso evento. E tamo junto. É isso. E é como o Cadu diz, é até pecado a gente ter um conhecimento desse e não compartilhar. E não exatamente. compartilhar. Mais uma vez, obrigado para você que nos acompanhou em mais um episódio do nosso Papo de Lance Cash. Tem um QR Code aqui do lado. Vai lá para você entrar na nossa comunidade, nosso grupo, participar quem sabe, mentoria, assessoria, tudo, não perder leilões. E quem não segue, o @Paulinho dos Leilões, Código do Arremate, Montenegro Leilões, Isso. Daniela Castelo, Fernanda Castelo e Georgia Castelo. É isso aí. Então, Exatamente. tamo junto, Família Castelo. família Castelo. Então, até mais, gente. Brigadão. Fiquem com Deus. Forte abraço.